Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja em pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9. Quem achou, digam comigo: ô glória! Versículo 16 diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Quem diz amém? Amém. Podem sentar, meus irmãos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Meus irmãos, tratando desta noite ser um congresso de evangelismo, nós queremos, junto com os irmãos, meditarmos alguns tópicos para refletirmos as nossas ações, entendermos as razões pelas quais nós estamos pregando essa poderosa palavra de Deus. O tema do congresso é a igreja e sua missão, e na Liberdade, junto com o nosso evangelista Zé Carlos, nosso superintendente, ele nos deixou à vontade e nós trouxemos um tema para que possamos seguir avaliando aquilo que nós estamos fazendo e hoje sendo impactado e também edificado pela palavra de Deus. Por quais razões devemos evangelizar? Está aí no seu bloco. Também lá atrás, rigorosamente e bem colocado, os irmãos deixaram um espaço para anotações, fique à vontade, é sua. E nós vamos discorrer acerca desse tema, partindo do pressuposto de que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele se esvai de qualquer prerrogativa humana. Todos nós sabemos a capacidade intelectual do apóstolo Paulo, dada à vista a sua forma ou a sua formação junto a Gamaliel, que foi aluno de Hilel ou Gamaliel, e Paulo, consecutivamente, aluno de Gamaliel. Então, ele tem as suas concepções filosóficas, teológicas, acerca do evangelho, do pensar, do evangelizar. Mas Paulo, ele é contundente, ele nos faz refletir, à luz das Sagradas Escrituras, a nossa dependência de Deus para fazermos qualquer coisa, inclusive evangelizar. Você pode dizer amém? Depender de Deus, estar à vontade de Deus, para que Deus use cada um de nós de forma que nós possamos fazer o melhor para Deus. Então, por quais razões eu devo ou devemos evangelizar? E aí Paulo diz: porque se eu anuncio o evangelho do grego comum, o koine, euangelos, boa, angelos, mensagem. Então, se eu anuncio esta boa mensagem, essa mensagem que restaura, essa mensagem que traz vida, essa mensagem que muda a família, essa mensagem que muda a gente, essa boa mensagem, eu não tenho de que me gloriar. Porque se eu prego uma boa mensagem, a glória é de Deus. Então ele diz: se eu prego, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta. É uma imposição. Me é imposta esta obrigação. Em outras traduções diz: me pesa. É pesado em mim pregar o evangelho, é uma obrigação. E aí Paulo, ele diz assim: e ai de mim, se não anunciar o evangelho.
Veja que responsabilidade Deus dá ao homem, dá à mulher, dá à sua CEDALP, a você, meu irmão, minha irmã, ao dirigente. E ele é bem fato quando ele reafirma a sua fala: ai de mim, se não eu não anunciar o Evangelho. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele não depende das coisas para pregar. Ele não depende de salário. Ele não depende se o armário está cheio. Ele não depende se alguém gosta. Ele não depende, aleluia, se alguém vai com a tua cara. Ele não depende se alguém aceita ou deixa de aceitar. Ele diz: ai de mim, porque se eu não prego o Evangelho que me é imposto, que me é uma obrigação, um peso sobre mim, eu não consigo viver, eu não consigo respirar. Então tudo que eu tenho, tudo que eu imagino ser é refúgio, mas aquilo em que Deus tem me dado, eu vou pregar o Evangelho dizendo: eu vou falar do amor de Cristo, eu vou falar de uma boa nova, aleluia, para as pessoas. É isso que Paulo, em sua temática, quando ele diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se os irmãos lerem textos nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores e os subsequentes, vamos ver essas confirmações, onde Paulo vai dizer que é imposto a ele, porque ele não tem de se gloriar, porque é uma obrigação. E ai de mim, diz ele, não é? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, todo crente, meus irmãos, todo crente salvo, ele encontra nas Escrituras Sagradas diversas razões para propagar o Evangelho, em todo tempo, em qualquer tempo. Se você observar um pouco a vida, e por vezes o ativismo ao qual nós estamos tão envolvidos, e nós por vezes dizemos assim: eu vou achar um tempo bom para pregar. Não tem esse tempo. Diga assim para o seu irmão: não tem um tempo adequado para pregar. O tempo é agora. O dia é hoje. E Jesus lhe chama agora. Se você falou isso, dê uma glória a Deus. Porque você vai pregar chorando, vai pregar cantando, vai pregar com emprego, desempregado, com dinheiro no banco, sem dinheiro no banco. Vai pregar alguém vendo, vai pregar alguém não vendo, alguém valorizando ou deixando de valorizar. É o tempo de pregar, é agora. Louvado seja o nome de Jesus. Quais as razões que me levam a evangelizar? Quais as razões que me levam a pregar o Evangelho? Primeiro, por causa de Jesus. Ele é a primazia da minha mensagem. Ele é o início, como bem falou aqui o nosso evangelista, decretado em Mateus como uma figura que vem em simplicidade, mas já nos finais, pós-ressurreição, a glória de Deus está sobre ele. Então ele é o primeiro, ele é o início e o fim. Amém, meus irmãos? Ele é o alfa e o ômega. Então, por que eu devo evangelizar? Por causa de Cristo. É Ele que me motiva. É Ele, aleluia, que salvou a minha alma. Foi Ele que mudou a minha história. E se Ele mudou a minha história, eu tenho alguma coisa para dizer para alguém. Tem ou não tem? Então diga assim para o seu irmão: pregue a palavra. E deixe Jesus trabalhar na vida de quem ouviu a mensagem. Todo o ministério de Jesus, ele foi concentrado em uma única direção. E a direção da mensagem de Jesus era buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, as razões para mim, ou para que eu possa pregar este evangelho, é compreender que Cristo veio fazer uma missão única. Nenhum outro homem seria capaz de suportar o que ele suportou por mim e por você. Ninguém, aleluia, na face da terra teria a autoridade de chegar no mundo invisível espiritual e dizer assim: eu quero ela, eu quero ele, eu quero aquela.
Aleluia. Talvez alguém olhasse e dissesse: não tem jeito para ele mais. Não tem mais condição nenhuma, não há mínima condição desta pessoa ser salvo. Talvez nós pensamos assim algumas vezes, nós olhamos para as pessoas e dizemos: esse aí ser crente? Talvez alguém disse isso de você, mas Jesus veio para lhe salvar, para buscar o perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui hoje para adorar o seu nome. Aleluia. A sua mensagem incluía a pregação do reino. E este reino de Deus decretava o arrependimento aos homens e a fé nesta boa mensagem, neste evangelho. Nós podemos ver isso em Marcos no capítulo 1, do 14 ao 15. Logo, a missão de Jesus, além de incluir a pregação desse evangelho, por onde quer que fosse, a sua missão era uma missão de resgate do pecador perdido. Então a gente prega o evangelho por conta de Cristo. Nenhum de nós que aqui está há de pregar o evangelho baseado nas coisas humanas. Não é o evangelho balofo que dá carro e que dá casa. Não é o evangelho, permita-me por favor, da rosa milagreira. É o evangelho ensanguentado de Jesus, que pega o homem perdido, fracassado, na margem, na boca de fumo, nas drogas. Aí chega você, aleluia, pregando Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e lhe deu autoridade para pregar o evangelho. Cadê os pregoeiros da mensagem? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A missão de resgate a esse pecador, de resgatar o mundo, a sua dedicação era por realizar uma obra de Deus. Aleluia. E este Deus lhe tinha designado algo grande. Um preço deveria ser pago. E ele via as pessoas como ovelhas perdidas. Via essas pessoas sem pastor, doentes, necessitada de médicos. Chega Jesus, aleluia, com a sua primazia, com o poder que lhe é dado, vem pregando o evangelho do reino. Aí salva 12 homens que em uma análise humana não passaria no crivo de muitos de nós aqui. Mas Jesus foi lá, chamou um, chamou outro, preparou, perdoou os pecados, mudou a vida, curou a sogra, fez milagre, ajeitou um aqui, perdoou os pecados, andou por cima das águas, mandou um vir. Aí ele veio, fracassou na caminhada, ele lá abraçou, aleluia, o levantou e disse: agora eu lhe faço pescadores de homem. Eu quero dizer que nós pregamos o evangelho por causa de um Jesus que sofreu por mim, que sofreu por você, que pagou os nossos pecados, perdoou, rasgou a dívida e lhe deu autoridade para pregar a palavra. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Aleluia. Este amor de Jesus o constrangeu a ir à cruz. Ele vai além dos seus limites. Por quê? Porque ele queria comprá-los para Deus, resgatar o homem para Deus. Ele viveu uma vida de obediência, e obediência até a morte. Ele vai à cruz, profetizado por Isaías. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos. Que pisaduras? A pisaduras da via dolorosa. Ele podia desistir, meus irmãos. Pastor Josias, na via dolorosa, ali machucado, ensanguentado, em busca de um homem perdido. Ele vai seguindo firme, e cada passo que ele dá, as gotas de sangue melavam o chão. Mas não era o sangue comum, era o sangue de um Deus entre os homens, capaz de libertá-lo. E quem sente nesta noite a liberdade da sua alma, em obediência à voz de Jesus, pode glorificar o seu nome. Ele se doa voluntariamente por nós, com preço do resgate e de libertação das almas humanas.
E nessa liberdade humana, Ele vai buscar os pobres das trevas. Pobre aqui, porque não tínhamos Deus, estávamos perdidos em escuridão. Mas o mesmo Isaías profetizando, ele disse que na escuridade se viu a luz. E eu estava lá, eu estava no limbo, eu estava na escuridão, eu estava no poço de trevas. A luz chegou, me resgatou, e por causa dele hoje nós pregamos o Evangelho. Louvado seja o seu nome. Ele liberta o homem do medo da morte, do medo da condenação. Ele liberta o homem para fazê-los filhos de Deus, adotado pela graça de Deus, para participarmos da herança dos santos. Você pode ver isso em Colossenses 1:12. Aleluia. Então nós estávamos perdidos no reino, nós não tínhamos nada, a herança não era para a gente, mas o rei veio, morreu e nos dá hoje a primacia de estarmos com ele. E aleluia, e nesta herança nós estamos agora com os santos, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Cadê os herdeiros do reino de Deus? Você pode levantar a mão e dar glória a Jesus. Glória a Deus. Por que eu devo evangelizar? Primeiro, por conta de Jesus. Foi Ele que me salvou para evangelizar. Não é para agradar ao dirigente, não é para agradar o pastor. Eu evangelizo porque eu amo Cristo. Eu prego a palavra na fila de banco porque eu amo Jesus. Vocês saem aos domingos, aleluia, levando panfleto, às vezes levando não de um e de outro. E alguém diz, essas mulheres, esses homens não têm o que fazer uma hora dessa. Não é por nada, é porque vocês sentem o amor de Deus no coração através de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então faça a obra, minhas irmãs. Faça a obra, meus irmãos. Por que é que eu devo evangelizar? Porque recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. A palavra de Deus nos diz que esse ministério da reconciliação através da evangelização nos é concedido por Deus. Foi Deus quem nos abriu. Percebe que nós não tínhamos a mínima capacidade, não querendo desmerecer capacidade de ninguém em qualquer área secular da sua vida. Mas essa capacidade reconciliatória através do evangelismo não é sua. Não foi Deus que lhe deu. Porque por vezes a gente se frustra e diz assim, eu saio todos os domingos ao campo, o meu grupo não ganha uma alma. Eu quando vou, eu não consigo levar alguém ao Evangelho, trazer alguém a Jesus. Porém, tem um outro lado, outro grupo que diz, o meu grupo é o top das galáxias. Quando eu saio, o diabo sai da frente. Quando eu saio, olha, tem milagre, tem cura. Muito bem, lembre-se de uma coisa, se não aconteceu ainda, está no determinar de Deus. Porém, se está acontecendo, atribui a Deus toda a honra, toda a glória, porque foi Ele quem levantou você para fazer esta obra. Segundo Coríntios diz que tudo provém de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você prega porque Jesus lhe deu o ministério da reconciliação. Não é o ministério que afasta o povo de você, não é o ministério da palavra que lhe joga para longe do povo, não é o ministério que quando você chega, alguém diz assim, eu não quero ouvi-lo. A mensagem que Deus lhe deu, aleluia, que Deus lhe deu, é para reconciliar o pecador com Deus. Então abra essa boca santa, fala de Jesus, fala de perdão de pecado, porque Deus vai usar você poderosamente. Você que diga glória a Deus. Devemos evangelizar porque é um mandamento, é imposta essa obrigação.
Então nós já vimos, perante as Escrituras Sagradas, que o Senhor nos apresenta uma ordem. E esta ordem daquele que tem autoridade no céu e na terra. Então nós pregamos porque é um mandamento de Jesus. Não é algo que os homens farão de você ou vai tenazmente lhe colocar em um patamar de fama. Hoje parece brincadeira. Eu estava vendo esses dias, permita-me fazer uma colocação. Live evangelística, live profética, parece brincadeira na internet. Mas Deus nos deu um ministério, meus irmãos, de reconciliação como um mandamento. E esse mandamento, ele diz: ide caminhando, ide pregando, ide, aleluia, com honestidade pregar a palavra que transforma, a palavra que pega o homem, aleluia, e faz dele uma nova criatura, porque quem lhe deu autoridade para pregar a palavra, ele não deu a você uma autoridade para ser famosa ou famosinho lá na sua igreja, ele levantou como profeta para esta nação, para dizer ao homem perdido: tem jeito. Quem lhe deu autoridade para pregar a palavra como mandamento, aleluia, ele está nos céus e na terra. Ele veio para a terra, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e disse: todo o poder é me dado nos céus e na... Então receba poder de Deus para pregar a palavra debaixo do sangue de Jesus. Observe que esse mandamento que Jesus nos dá para pregar a palavra é abrangente. Se você observar em terceiro ponto 2, é uma abrangência dessa ordem, porque devemos pregar o evangelho a toda a criatura. Não escapa ninguém. Esses dias não vou falar de nome, porque eu também não conheço, mas nós íamos ali para a área onde nós estamos, e quando passamos na rua, tinha um moço caído assim. E eu imaginando, de repente alguém o pega, alguém que ia para a igreja, paramos o carro e fez aquela fila com os pés na estrada. Se acaso ninguém visse, certamente machucaria ou quebraria as suas pernas. Não sei quem foi, mas alguém ia para a igreja. Eu já estava no meu limite de horário. Aí alguém pegou aquele homem, foi tirando da rua, encostou na parede e ficou ali falando com ele, e falando de Jesus, porque ele imposto esta obrigação, é um mandamento, e a abrangência deste mandamento não é para quem eu gosto, não. Eu vou pregar só para quem eu acho bonito, eu vou pregar só para quem é branco, eu vou pregar só para quem tem uma vida boa, não, a abrangência da mensagem é para o pobre, é para o rico, é para o abastado, é para o necessitado, é para o interior, é para a capital. Então pregue abrangentemente a palavra de Deus. A toda criatura, conforme Marcos 16, em todas as aldeias e vilarejos, a todos os povos, em todo o mundo, pois que alcançar homens de toda raça, tribo, língua e nação. E nessa tarefa devemos participar, porque essa é a nossa missão. Diga assim para o componente da CEADAL, para o dirigente da CEADAL, que está do teu lado. Diga assim: a tua missão é pregar o evangelho abrangentemente. Então lá vai para quem conhece da matéria. Por que você escolhe rua para ir? Por que é que você escolhe grupo para sair? Me diga. Porque você não é capaz de obedecer o seu superintendente quando ele diz: o lugar é aquele ali. Ah, eu não vou porque aquela rua não me aceita. Não, eu não vou com esse grupo porque esse grupo não é preparado. Jesus te chamou para pregar uma mensagem simples de que ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia ressurgiu. Então pregue essa palavra e pronto. Ah, se o pastor me desse a oportunidade, eu ia pregar na Argentina, eu ia pregar, não sei. Não prega na rua dele.
Diga assim para o teu irmão, é um congresso. E a gente veio se alimentar aqui hoje. Não prega nem para o pai dele, nem para a mãe dele, nem para a irmã, nem para a tia. A missão é abrangente. Aleluia. Para todos, povos, tribos, línguas, nações, gentes. Aleluia. Tua rua, teu bairro, tua família, tua casa, teus parentes distantes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa missão. Porque eu prego o Evangelho, pois é uma obrigação para todos nós, os crentes salvos. Pregar o Evangelho é uma obrigação nossa. Paulo, quando fala sobre a evangelização, ele diz: se não anuncio o Evangelho, e olhe que Paulo tinha o que dizer. Paulo tinha argumentos intrínsecos, filosóficos e acadêmicos. Ah, como dói por vezes. Nós queremos burocratizar uma mensagem que é simples. Uma mensagem que cura, que liberta o homem. Minha irmã, meu irmão, deixa Deus te usar. Se é para usar nos porquês, e deixa Deus te usar. Mas se é para usar no pro modo e pro onde, deixa Deus te usar. Não porque a filosofia conforme Aristóteles, não, mas conforme a ideia pedagógica do evangelismo. Muito bem, isso é bom, e os irmãos sabem que eu gosto disso, mas o que funciona é a mensagem que liberta, que chega no coração do pecador. Ele está caído, aí a mensagem vem e levanta, e tira das drogas, e tira da prostituição. É isso que Deus quer da gente. Se eu não anuncio, se eu não anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Estude mesmo. Venha para a nossa CT Adop, faça curso de missiologia, teologia. Se precisar, a gente ainda vai e você vai entrar para ter um reconhecimento do MEC. Estamos aqui para ajudar. Agora pregue Evangelho. Não é Evangelho do arrumadinho. O Evangelho do aconchego. O Evangelho que massageia ego. É o Evangelho que me confronta e diz que eu sou pecador e preciso de perdão, gente. Oh, aleluia. Todos nós somos devedores de levar a mensagem do Evangelho a todos os homens, conforme Romanos 1,14. E sobre nós repousa essa responsabilidade. E sabe do que mais? Essa mensagem não foi autorizada aos anjos pregarem. Olha para teu irmão assim, vê o cabelo dela aí, toca assim no cabelo dela. Toca no ombro do teu irmão. Opa aí. Pergunta ela assim, você não é anjo não, é? Você passou a mão na cabeça da sua irmã, um cabelo era liso, o outro era crespo, não foi não? Você olhou para o seu irmão, ele tem um nariz mais achatado, o outro mais alongado. Tem irmão aí que é meio temperamental, o outro não é. Um sente mais frio, o outro mais calor. Um é mais enérgico, o outro não. E Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Os anjos estavam no céu, se lambendo, como o pastor Roberto. Ah, se eu pregasse essa autoridade para pregar. Só que a história com o anjo era diferente. O anjo chegasse aí, meu irmão, como é que você está? Eu estou em pecado. Vai aceitar Jesus, que morreu na cruz, sofreu por você? Eu vou, não, espada. Mas você é falho como eu sou, cheio de defeito como eu também sou. Aí Deus dos altos céus escolheu você, mudou a sua vida, mudou sua história.
Lhe tirou, aleluia, da prostituição, das drogas, começou a investir nesse vaso de barro, deu autoridade, no anjo não, mas para você, em você, aleluia, para você, Deus confiou uma mensagem do Evangelho. Cadê esse povo que está aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Porque é um privilégio para a gente pregar o Evangelho. Evangelizar é um privilégio, irmãos. Ser embaixador dos céus, falar dos mistérios de Deus, estabelecer essa cooperação entre o humano e o divino. Você já parou para pensar nisto? Você chegar em determinado lugar que está lá o caos instalado, Satanás cirandando, aí chega o grupo consagrado, cheio de defeito, mas crente, aleluia, não queria ir, mas foi. Aí quando chegou lá, Jesus lhe usou, lhe tomou, começou a botar ordem no caos. Louvado seja o seu nome. Levanta a sua mão para os céus. Só quem sente o privilégio de pregar Jesus. É tão privilegiado aquele que Paulo, ele vai dar algumas nuances desse privilégio acerca do pregar o Evangelho. E eu anotei aqui que ele diz, em uma de suas cartas, ele se refere àquelas pessoas que ele ganhou para Jesus, como a sua alegria. Que privilégio! Que privilégio! Tem gente aqui hoje, aleluia, que pode olhar para o outro e dizer assim: eu só estou na igreja hoje por conta do irmão ali, Zezinho, que foi lá na minha casa. Aleluias. De alguém que chegou e lhe confrontou com a mensagem do Evangelho. E alguém diz assim: que bom, eu louvo a Deus, porque hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas obrigado ao evangelista Zé Carlos, que um dia me falou do Evangelho. Irmãos, isto é privilégio. Aí Paulo diz: eles são a minha alegria. Na prisão, ele dizendo: minha alegria, faltando comida, e ele dizendo: olha a minha alegria ali, eu ganhei para Jesus, ganhei para Jesus, ganhei para Jesus, ganhei para Jesus. Ele chama de coroa da glória de Deus. Que privilégio! Tito ele chama de verdadeiro filho na fé. Ele chama Onésimo de filho que fora gerado na prisão. Filemão 1:10. A evangelização, meus irmãos, nos habilita, se estivermos em plena parceria com Deus, salvar e arrebatar as pessoas do fogo do inferno. Você entendeu? Dá glória a Deus aí. Eu vou lhe explicar melhor. Está vendo você? Cheio de defeito, de falhas, de incompreensões, sem entender muitas vezes os propósitos e gestos de Deus para com a tua vida. Deus te chamou, te salvou, investiu em você e faz uma parceria entre o pecador e a santidade, entre o falho e a verdade, entre o homem e Deus. Aí Deus olha para a base: vou usar ela agora, louvado seja o seu nome. Eu vou usar ele ali naquela boca de fumo. Eu vou lá chegar. Eu vou lá levar esse evangelho àqueles que estão perdidos. E quem ele vai usar? Você. Olha assim para o termo e diz assim: é Deus, vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu devo evangelizar porque é uma responsabilidade. Porque nós somos feito povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva e peculiar, para anunciar o poder, as virtudes de Deus. Esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo aquele que foi alcançado por Cristo deve levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. Eu disse hoje a alguém, não me recordo a quem: bênção guardada não é bênção. Navio cheio de peixe que não vai afundando por conta da quantidade de peixe, para os outros vir socorrer, não é bênção. Então você foi salva.
Nós recebemos a graça da salvação. Pense hoje, quantas pessoas a esta hora estão nas praças, nos valados, nos hospitais, não sabem o caminho. Eles entendem que há Jesus, o Salvador, mas não foi lhe dado ainda o descortinar desse mistério. E Deus lhe salvou, lhe chamou, lhe resgatou e lhe deu a responsabilidade, lhe elegeu nele para a glória do seu nome, para você pregar o Evangelho. Aí às vezes nós não queremos pregar este Evangelho. Note que na igreja primitiva, em que o momento de perseguição aos crentes por onde iam, ele levava o Evangelho. Era o povo sofrendo perseguido, mas por onde eles passavam, ele não reclamava da luta. Eles passavam na diáspora, na perseguição, eles passavam nos vilarejos e pregavam a mensagem. E eu tive a curiosidade, já falei nisso aqui algumas vezes, conforme Atos 8 e Atos 11, fizeram um concílio, reuniram os apóstolos e disseram assim: tem uma igreja lá em Antioquia, rapaz, é um movimento lá, o povo falando em mistério. Olha, Jesus está presente lá. Aí eu acredito, aqui eu faço uma colocação, no concílio. Ô Pedro, foi tu que pregou lá em Antioquia? Eu não tive condição de passar por lá não, era muito distante. Ô Paulo, foi tu? Eu também não. Ô João, foi tu que pregasse lá para Antioquia? Não sei. Quem de nós pregou? Nenhum apóstolo chegou lá, mas um crente, sendo perseguido, cheio de Deus, começaram a caminhar e evangelizando, chegaram em Antioquia e fundaram a igreja lá, meus irmãos. Ei, prega essa palavra poderosa aí, querido. Pregar o evangelho é uma forma de gratidão a Deus. Pregar o evangelho é agradecer a Deus pela vida que vocês receberam. É dizer para Deus: obrigado, você me salvou, o Senhor me salvou. Eu ia morrer. Não tinha solução para mim, eu estava à beira e o Senhor libertou minha alma. Então eu vou falar desse amor para as pessoas. Quem já recebeu o amor de Deus aqui, levante a sua mão e glorifica. Nós pregamos o evangelho para condicionar a igreja a crescer. Quando eu prego o evangelho imbuído deste amor que eu recebi como gratidão, a igreja cresce. E as escrituras nos dão uma clareza muito neste momento, neste ponto. Porque ele diz: como porém invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluias, aleluia, aleluias. Sem pregadores não há propagação da mensagem de Cristo. Sem a propagação do evangelho, nunca será possível ao homem achar-se a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando vemos uma igreja desenvolvendo, e quando vemos na igreja primitiva esse avançar, vemos exatamente este princípio em ação. Até porque o Senhor acrescentava cada dia, os que iam sendo salvos. Então, se você quer ver a sua Madalp crescer, sua Seadalp crescer, seu grupo crescer, o grupo, aleluia, evoluir, prega e cuida, prega e traz, prega e bota no discipulado, prega e acompanha. Não sei se algum de vocês aqui já fizeram isso, mas eu tive a oportunidade de fazer para marcar o lugar onde eu tive um dia. Plantei uma semente. Todo dia eu ia lá olhar a semente. Porque uma semente enterrada é uma semente, mas ela vai crescer. Às vezes ganhamos as pessoas, embrenhamos esforços, e não vamos lá saber se ela cresceu ou não.
E se não acompanhar o crescimento da semente, ela não vai se tornar árvore nunca. Então está na hora da gente evangelizar, ganhar e trazer, aleluia, para os cuidados. Não, quantas almas você... Eu ganhei 10 almas, onde é que estão? A pergunta é, onde é que estão? Estão no discipulado. Você foi lá na casa dele. Você está vendo ele crescendo na igreja. Porque nós estamos aqui hoje, irmãos, porque um dia alguém acompanhou o nosso crescimento. Alguém colocou, aleluia, um adubozinho da palavra, aguou, aleluia, com a água da verdade. Aí você foi crescendo, 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 crescendo. Aí começou a dar frutos, como está aqui hoje. Porque existem pessoas que estão prontas para receber o evangelho. Eu já estou indo para os finalmente. Pessoas prontas para receber o evangelho. Será que tem pessoas tão boas assim, que já estão prontas para receber o evangelho? E quem disse que o evangelho compreende a justiça humana? O evangelho não compreende nenhum sentimento humano. É obrigação do homem ser moral. É obrigação do homem casado ter só uma mulher. É obrigação do homem cidadão comprar e pagar seus impostos. Mas isso não leva o homem para o céu. Quem leva o homem para o céu é a justiça de Deus, que arrebata, aleluia, o homem das mãos do inimigo e restaura a sua vida espiritual. Quantos foram restaurados por Deus aqui? Levante a mão e dá glória. E eu estou indo para os finalmente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4. Veja essa mulher como ela estava pronta para receber o Evangelho. Capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que João mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, aleluia, por volta da hora sexta. Continue lendo comigo. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar, aleluia, a água viva com sede, perto de uma fonte. E lá vem uma mulher sedenta buscar água, veja. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, comprar alimento. Então lhe disse a mulher, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva, água viva. Receba água viva em seu coração. Pessoas estão preparadas, ansiosas para receber a mensagem do Evangelho. Vamos continuar lendo a Bíblia. Versículo 11. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde, pois, tu tens água viva, Senhor. Ela imaginava que a água viva estava em Jacó. Tem muita gente sedenta,
mas a sua sede estão ligadas às coisas. Mas nesta noite Deus, através de Cristo, está levantando fontes de água vivas aqui esta noite, para dizer que Jesus é grande. És tu porventura maior do que Jacó, Jesus? O nosso Pai, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem recebeu dessa fonte aqui, levante a mão e dá glória. Não terminou, continua o diálogo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Tem gente buscando o saciar na sua sede, na bebida, na cachaça, nas drogas, aleluia, nas liturgias religiosas. Mas quem mata a sede, aleluia, de salvação do homem é Cristo Jesus, que está gerando água em você hoje aqui. Ela não queria ir mais para ali. Ali era o lugar da vergonha dela. Era o lugar da depressão dela. Ela disse: me dá dessa água, que eu não quero vir mais aqui, eu não aguento mais. Toda vez que eu venho, as mulheres caçam de mim. E eu só venho nessa hora sexta, porque não tem ninguém aqui mais. Eu estou nas escondidas da sociedade. Aleluias. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque se o marido já tivesse, o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Orabá sobre a cama. Arabaxorianda, arabahama sobre. Veja que definição de profeta. O profeta aponta o pecado e diz quem é a solução. Cadê os profetas de Deus aqui nesta igreja esta noite? Oh, glória a Deus, você pode ir adorando o nome de Jesus. Aí ela entra numa outra dimensão. Porque a ideia era saciar a sua alma. E ela vai entrar na dimensão no versículo 20. Os nossos pais adoravam neste monte. Acabou o papo da água, da fonte. Acabou Jacó ali no momento. Ele diz: nossos pais adoravam. E dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem. Aleluia. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas vem a hora, e já chegou. Na cabeça dela, o lugar, o ambiente estava atrapalhando o culto. Jesus disse: a hora chegou. Quem era a hora? Ele ali. Eu estou presente. Cheguei na hora. Você pode sentir Jesus.
Oh, aleluia. A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito, em verdade, porque são estas que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Eu sei, mas ela não notou que ele estava lá. Pessoas que precisam receber o Evangelho. Quando ele vier anunciar todas as coisas, disse-lhe Jesus: eu sou. Você está esperando o que, mulher? Eu sou. Se você olhar na sua Bíblia, ele pega as prerrogativas de Deus. Ele não é apenas o eu sou humano que está ali. Era o Deus Emanuel entre os homens, dizendo para aquela mulher samaritana: eu sou na tua vida, eu vou liberar a tua vida, eu vou te livrar deste fardo, eu vou mudar a tua história. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e adorar o nome de Jesus. Eu sou, eu que falo contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Aleluias. Quando a mulher, oh, glória a Deus, ele se admira, porque estava falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: por que perguntas? Ou por que falar com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Versículo 30, e aqui eu encerro. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Você entendeu? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Jesus trata aquela mulher por dentro. Porque o que ela tinha mais de precioso é a necessidade maior. O mais de precioso, o cântaro. Sua necessidade maior, a sede deveria ser saciada. Jesus tirou água para ela? Não. Ela tirou água para Jesus? Não. Tão tal que ela deixa o cântaro lá vazio. Porque o que estava nela agora não era mais cântaro, era uma fonte. Receba a fonte de água viva no teu coração. Levante a tua mão aos céus agora e comece a adorar em nome de Jesus. Essa fonte de água viva nela, ela começa a voltar, e ela vai de volta para o centro da cidade. E o texto diz que ela vai lá e começa a falar para eles. Eles quem? Os ex, aleluia. O marido que ela tinha não era dele. Começou a falar aquela população. Aí lá vem aquela mulher que não tinha nome, que era perturbada, que ninguém dava crédito para ela, caminhando, e uma multidão atrás, e ela dizendo: vamos ver o mestre, vamos ver o Messias. Ele é profeta, ele é o Messias de Deus. Prega essa palavra, meu irmão. Você pode levantar as suas mãos e adorar Jesus.